Como é que está? Seja sincero. Aí você diz aí, pode responder. Olha, irmão, está devagar. Seja sincero. Amém? E aí isso é para nós refletirmos, pararmos um pouquinho para refletir como está a nossa vida de oração, a sua vida de oração. Como é que, agora olha para o lado aí, para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu esposo, pergunta assim, você tem conversado com seus amigos? Pergunte. Como é que está a conversa aí com seus amigos? Agora pergunte, como é que está a conversa com seu amigo? Com seu amigo Jesus. Como é que está a conversa com ele? Amém? A oração, né, nós vamos ouvir diversas definições sobre a oração, mas uma delas que é simples, é o diálogo que nós estabelecemos com Deus, não é? E essa definição eu digo que é muito simples, porque também nós compreendemos e fazemos isso com os nossos amigos, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Mas por que é tão difícil estabelecer um diálogo com aquele que nós dizemos ser o nosso melhor amigo, ser o nosso Senhor, ser o nosso Deus? Amém? Então é importante nós refletirmos que a oração é fundamental, ela é uma ferramenta fundamental para que eu e você possamos caminhar nesta jornada terrena com firmeza, confiança, com equilíbrio. Que não venhamos a ser abatidos por diversos momentos que enfrentamos. Amém? E eu quero hoje refletir com vocês, nós vamos falar um pouco da vida de oração de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de uma vida de oração. Amém? Eu poderia falar de muitos outros homens e mulheres de Deus que oraram, mas eu quero falar de Jesus, porque a vida dele era muito atarefada, sim ou não? É interessante no versículo Lucas 14, se eu não me engano, que Jesus ele faz uma oração bem interessante lá, e ele está muito atarefado com muitas coisas, mas ele não abre mão de orar. E ele, em um dado momento, pede para se retirar, para descansar. Só que ele não vai descansar, o descanso dele é passar a noite inteira em oração. Então é importante nós refletirmos como a vida de oração de Jesus ela é um exemplo para todos nós cristãos, porque ele orava em diversos ambientes, diversos momentos e diversas situações. E é muito interessante que a oração dele também, muitas vezes eram orações rápidas e simples, e outras vezes eram orações intensas, né? Orações intensas. Jesus, ele priorizava a oração em sua rotina diária, dedicando tempo e esforço para se comunicar com Deus. E aí é importante você refletir. Agora você não vai pedir, falar aí com seu irmão, nem comentar, você vai olhar para você mesmo. Como é que você está se comunicando com o Senhor? Como é que está a sua comunicação com Deus? Amém? Nós nos preocupamos muito dentro de um relacionamento conjugal, às vezes familiar, com a qualidade da nossa comunicação. Sim ou não? Tem até encontros, seminários, para que nós possamos melhorar a comunicação em família, a comunicação conjugal. Mas como está a minha comunicação, a sua comunicação com Deus? Como é que está? E aí é importante você refletir, parar para pensar sobre isso. Jesus, ele considerava também a oração como uma necessidade vital para a sua vida, e não apenas como algo opcional. Vamos ler Marcos 1,35? Coloque lá, por favor. Então é importante nós entendermos isso. Como é que você vê a oração na sua vida? Ela é algo vital
ou ela é algo opcional? Como é que é a oração para você? Anote isso aí, viu? Isso é importante. Quando a gente fala de uma necessidade vital, significa que se você não fizer, você pode morrer. Não é? Então, como é que você vê a oração? Como algo que se você não estiver fazendo, praticando, você pode morrer, ou você considera que tanto faz, eu estou seguindo a vida, vivendo muito bem sem ela. Então, pense bem aí. Olha o que diz Marcos 1,35. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Então, aqui mostra como Jesus gostava de, que nem eu, orar ao amanhecer. Eu gosto de orar. Meu horário predileto para orar é de manhã cedo. 5 horas da manhã, 5:30. Eu prefiro esse horário. Por quê? Porque a minha mente acordou. Ainda não se contaminou com tantas coisas do dia, né? Levantei, estou mais descansado. Então é um momento que eu julgo o melhor momento para me comunicar com Deus. Então esse momento, procuro orar, acordar 5 horas, 4:30, 5 horas e fico 1 hora, meia hora, né, orando ali, lendo a palavra. Isso é importante para mim, para o meu dia, é vital. Quando eu não faço isso, meu dia realmente é um dia complicado. E eu já entendo logo, hoje passou batida a oração, né? E já vou orar meio-dia, não é mais a mesma coisa. Então, Jesus, ele tinha também essa prioridade na oração, porque para ele era vital. Ele nos ensina também a importância, né, de colocarmos a oração como algo prioritário na nossa vida. Amém? Vamos ler também Lucas 6, 12 ao 13. Então aí você vê que ele escolhia um momento ali do dia e um lugar isolado para orar. Ele também se retirava para orar. Lucas 6, 12 vai falar isso. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando. Quem já passou a noite orando? Nenhum dos irmãos passaram a noite orando. Meu Deus do céu. A Renata, né? Um salvou ali. Tu também? Misericórdia, Jesus amado. Olha, certo dia, nós estamos falando do nosso Senhor. É importante, porque quando a gente compara com outras pessoas, mas nós estamos vendo o exemplo do nosso Senhor, não é? Nós somos discípulos de quem? De Cristo. E Ele nos dá o exemplo, não é? Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite inteira orando. Passa o outro versículo, 13. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Olha que coisa muito interessante aí. Jesus passou a noite inteira orando e ele estava buscando tomar uma decisão. Ele escolheu os seus apóstolos. E ele passou a noite orando. E de manhã, ele já tinha a resposta. Reuniu e escolheu os seus 12 discípulos. Ele tirou esses 12 discípulos dos discípulos que já o seguiam, não é? Então, ele teve essa direção de Deus. Então, ele se retirava para orar e também para tomar decisões em oração. Vamos ler também Mateus 6, 9. 6, 9 ao 13. Ele ensinou também seus discípulos a orarem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder
e a glória para sempre. Amém? Quando Jesus ele ensina seus discípulos a orar, ele não ensina apenas um texto ali que eles poderiam repetir, né, de diversas formas, de várias vezes, quantas vezes ele achasse necessário. Também ele não ensinou ali como uma oração universal, como nós chamamos hoje, né? Mas ele ensinou ali princípios que nós vemos na oração do Pai Nosso. Primeiro, reconhecer intimidade com Deus e chamá-lo de Pai. É um dos primeiros princípios. A outra, que Deus é quem nos dá a provisão para cada dia. Amém? Deus, ele nos dá a provisão. Nele também nós encontramos proteção contra o mal. Amém? A ele também nós devemos dar honra e graça. Então, quando você vai orando, você também vai reconhecendo que Deus é Pai, a honra que Ele tem, a provisão dEle sobre as nossas vidas, e que nós devemos perdoar, que é necessário comunhão. Então, Ele nos ensina uma oração completa, que alcança todas as áreas dos nossos relacionamentos, com Deus, com o nosso próximo, com o ambiente que nos rodeia e com tudo aquilo que nós nos sentimos ameaçados. Então você vê uma oração completa. E ele ensinou seus discípulos. E é muito interessante que quando ele ensinou seus discípulos, você vai ver uns textos antes, que ele não ensinou porque ele quis ensinar, mas porque os seus discípulos viam o seu exemplo de oração. E eles disseram a Jesus: ensina-nos a orar. Eles fizeram esse pedido, porque eles observavam que todas as vezes que Jesus fazia algo, ele se afastava para orar. Quando ele enfrentava alguma situação, ele se dirigia ao Pai em oração antes de qualquer atitude. E o que ocorria? Ele tinha a resposta de Deus. Então os seus discípulos, com certeza, ficaram admirados com aquilo e disseram: nos ensina a orar também. Ensina-nos a orar. E Jesus ensinou a oração completa, que está até os nossos dias. Amém, irmãos? Quem sabe o Pai Nosso aí de cor e salteado? Tem gente que não sabe, irmãos. Por isso que eu fiz essa pergunta. Mas quem sabe, refletindo sobre o significado de cada frase aí do Pai Nosso. Isso é importante. O Senhor, Ele diz, quando nós orarmos, as Escrituras dizem que quando orarmos, que nós oremos com entendimento. Então, nós precisamos orar o Pai Nosso, entendendo o que Ele significa. Quando você ora e entende o que Ele significa, tem pedaços que você não vai nem conseguir orar, se você não estiver praticando, sim ou não? Aquela parte que diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Estão perdoando? Amém? Estão perdoando? Está com pendência de perdão? Pede perdão. Amém? Então é importante nós entendermos o que oramos. Ele orou também fervorosamente na noite anterior à sua crucificação. Coloca lá, por favor, Mateus 26, 36 ao 46. Quando Jesus fez essa oração, na véspera da sua morte, ele fez uma oração também de rendição e de submissão. Não foi uma oração qualquer.
Por isso que é importante nós entendermos a seriedade da oração. Como ela é importante e como é algo sério a comunicação com o nosso Deus. Assim como é séria a tua comunicação com o teu cônjuge, com um familiar seu, muito mais ainda com o Senhor. Não conseguiu colocar? Para mim não está aparecendo aqui. Mateus 26, 36 ao 46. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste e a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Amém? Então você vai vendo aí uma oração desesperadora do Senhor. Amém? Nessa oração, e em alguns textos, não no Evangelho de Mateus, mas em outros, a agonia dele era tão grande que o suor dele era um suor de sangue. Mas não é que aquele suor transpirou sangue, né? Quando hoje a medicina, a gente pode compreender o que significa isso. Um estresse altamente, né, assim, forte, e uma pressão muito grande faz com que os seus vasos sanguíneos aqui da epiderme, mais superficiais, eles estourem e você pode suar sangue, né? Então isso aconteceu, e isso é nos níveis mais altos de estresse, que era o que Jesus estava vivendo, e ele estava orando, e ele ainda adverte aos seus discípulos, dizendo, né, que era importante que eles orassem, que eles vigiassem, para que eles não caíssem em tentação, porque o espírito estava pronto, mas a carne é fraca. E o que ocorreu com Pedro, irmãos? O que ocorreu com Pedro, né? Ele não vigiou, ele realmente se distraiu, ele não entendeu o que Jesus estava orando, e ele foi um desses que fraquejou, né? Foi um daqueles que caiu na tentação. O espírito dele, ele entendia o que significava tudo aquilo, mas ele não conseguiu resistir na hora da tentação, e ele negou a Jesus. Amém? Então, muitas vezes a oração, ela vai nos dar esse escape, esse entendimento, e nos preparar para não cairmos em tentação. Muitas vezes, para não fazermos negócios errados. Muitas vezes, para não compactuarmos com algumas coisas. Muitas vezes, não sermos enganados por algo que parece que é bom, mas é ruim. E nós podemos não sermos seduzidos por alguma coisa, porque estamos vigilantes, né? A oração, ela nos dá a condição de estarmos em alerta para aquilo que pode nos afastar de Deus, dos seus propósitos, e nos causar dano.
Amém? Então é importante nós entendermos isto. E Jesus, ainda que passasse por toda aquela situação, ele não se distraiu. Ele não se deixou seduzir. Ele poderia fugir dali, sim ou não? Ele poderia dizer: pai, para mim já deu. Daqui para frente eu não vou. Mas ele optou por fazer a vontade do pai. E para ele fazer a vontade do pai, irmãos, foi fácil? Eu acredito que não, porque senão ele não teria insistido com Deus por 3 vezes. Não é? Muitas vezes nas nossas próprias orações, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei muitas vezes por situações de não querer fazer determinada coisa, mas o Senhor me mandar fazer. Muitas vezes, de aceitar determinadas coisas que eu não queria, mas o Senhor me mandar fazer. E aí a gente tem que se submeter a obedecer, né? Eu digo que a obediência, ela tem muito mais sentido e significado quando você faz algo que é contra a sua vontade. Sim ou não? Obedecer quando está tudo alinhado é fácil, não é? Quando está tudo em acordo é muito fácil. Agora, quando você não quer fazer algo, mas o Senhor diz: faça. E foi o que aconteceu com Jesus. Muitas vezes nós também vivemos momentos assim. E o que nos vai dar alívio e paz para obedecer é a oração. Amém? Você vai orar e vai ter convicção, porque vem a paz de Deus sobre o seu coração. E você entende: Eras, eu não queria, mas eu sei que é Deus que está me colocando nessa. Diga ainda assim, eu digo assim: poxa, Senhor, tu foi logo me colocar nessa. E Deus nos coloca em situações que às vezes nós não queremos estar. Amém? E precisamos entender a sua vontade e nos submeter a ela. E Jesus entendeu isso, que o ato dele de obedecer, o ato dele de se submeter também fazia parte do propósito de Deus. Amém? Ele orou também por seus discípulos e por aqueles que viriam a crer nele. Lá na oração sacerdotal, em João 17. Amém? E aí é uma oração longa. Vamos colocar lá os primeiros versículos lá de João 17. Quem já leu o capítulo de João 17? Quem já leu? Eita, irmãos, vocês... Vou botar vocês de castigo esse mês para ler muita coisa. João 17, Jesus aí ele vai... O livro de João ele vai demonstrando toda esse amor do Senhor por todo o propósito que Deus o encarregou. Então esse capítulo de João 17 é uma carta de amor por tudo aquilo que Deus o encarregou de fazer. E ele demonstra a alegria dele, apesar de a oração dele lá na entrega ter sido uma oração agonizante. Ele entendia o que isso significava. E por isso ele orou, né? Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Ele disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho para que ele te glorifique. Vamos passando aí os versículos para a gente dar uma lida. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo.
Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus, tu os destes a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora, pois, eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti. Pois lhe transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Então você vai vendo aqui que Jesus primeiramente vai orando o propósito que Deus tem para ele. Por que que ele veio? E ele já faz uma oração também de entrega, reconhecendo, né, que ele seria glorificado e glorificaria o nome de Deus. E depois, a partir dessa parte introdutória, ele vai orando pelos seus discípulos e depois também ora por aqueles que viriam a crer na mensagem que ele deixaria. Amém? E isso se estende a nós, irmãos. Jesus orou por mim e por você, para que nós fôssemos unidos, para que vivêssemos em unidade, para que o buscássemos, para que estivéssemos nele. Quando você que ainda não leu esse capítulo, leia daqui a pouco. E você que já leu, leia novamente, para lembrar do que ele significa. E essa oração, né, o capítulo todo, ela recebeu um nome, é a oração sacerdotal, ou seja, é quando Jesus intercede por aqueles discípulos que o seguiam ali, por aqueles que viriam a crer na mensagem deles e por aqueles que viriam depois como fruto de todo o seu sacrifício. Ou seja, todos nós que estamos aqui. Então Jesus mostrou como a oração é uma ferramenta de conexão com Deus e de buscarmos sua vontade para as nossas vidas. Amém? Do início ao fim, na sua jornada terrena, Jesus andou em oração. E aí a gente pode listar aqui, eu ia até listar para vocês, mas depois envio para vocês, mas ia listar quantas orações Jesus fez, desde quando ele conversou ali com os sacerdotes no templo, até quando ele expirou lá na cruz. Quantas orações? E quantos tipos de orações, né? Oração intercessória, oração de libertação, oração de cura, oração, né, de consolo. Tantas orações que Jesus realizou. O seu ministério iniciou também com 40 dias de jejum, com 40 dias no deserto, envolvido em oração, em comunhão com Deus. Amém? E ele finalizou com uma oração de entrega na cruz. Então, de todas essas etapas da jornada de Cristo, de todas as orações que ele fez, eu quero destacar 4 pontos importantes da vida de Jesus que nós podemos aplicar nas nossas vidas. Amém? Primeira coisa que a gente pode aplicar na nossa vida, para que a nossa vida seja pelo menos parecida com a vida de Jesus, né? Igual talvez não seja, mas parecida. Primeira coisa que nós precisamos ter é disciplina. Amém? Disciplina. Disciplina para orar. Eu tenho que orar todo dia? Eu tenho que orar todo dia, irmãos? Eu tenho que orar o dia todo? Sim. Eu digo que a oração, ela é mais do que uma comunicação. Ela é como a nossa respiração. Se eu segurar mais de 15 segundos, já começo a passar mal. Sim ou não? Segura aí 15 segundos a respiração. Só os nadadores de elite que conseguem. Mas quem não é simples mortal como nós, então a oração, ela é como o teu fôlego de vida. Ela é como a tua respiração. Amém? Ela é como o teu respirar. Você deve ter uma disciplina regular de oração. E aí nós vamos ver que Jesus orava várias vezes ao dia, dependendo das situações que ele vivia, ele orava várias vezes.
porque tudo que ele fazia, ele procurava fazer dentro da vontade de Deus. Ele não supunha, ou ele não acreditava em suposições da experiência dele, de outras vivências que ele tinha com Deus para tomar decisões. Todas as vezes que ele tinha que tomar uma decisão, ele orava novamente. Mas eu curei o Lázaro, né? Foi no estalar de... Então aqui não preciso nem orar para acontecer o milagre da multiplicação, porque eu já ressuscitei um morto. Então Jesus não se fiava na sua experiência, mas ele confiava no seu relacionamento com Deus. Amém? Então muitos de nós às vezes pecamos e erramos mesmo, irmãos. Cometemos assim situações que nos colocam em maus lençóis por conta da nossa falta de disciplina e de compreensão de que nós devemos confiar no Senhor e não na nossa experiência de cristão. Amém? Jesus não confiava nisso. Para cada momento, ele utilizava o combustível da oração como algo fundamental para que aquela situação fosse resolvida. Amém? Ele sempre colocava Deus à frente de todas as suas decisões. Então havia uma disciplina na sua comunhão de oração com o Senhor. Jesus orava regularmente. Ele escolhia lugares isolados, como nós vimos, para uma oração a sós, mas também ele orava com a coletividade. Amém? Vamos ler também Lucas 5,16. Uma coisa muito importante também que Jesus mantinha e que é importante para quem é disciplinado na oração é não se distrair com as coisas, com o mundo, com as pessoas. Se você marcou aquele momento seu com Deus, né? Há um fato de Jesus, não sei se vocês recordam, que ele se retira, né, e ele atravessa para um outro lado, e tinha uma multidão seguindo a ele, mas ele atravessou para o outro lado para orar. Ele se distanciou, porque ele precisava de um momento a sós com Deus. A oração, ela recarrega as tuas forças. Quando você está cansado, a oração, ela te dá forças. Ela traz vigor para a sua vida. E Jesus entendia isso. Amém? Olha o que diz. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Então, Jesus se isolava. E Jesus também, ele nos diz, né? Quando você quer orar, buscar o seu Pai. Eu não separei esse versículo aqui, porque ele é um versículo que sempre a gente utiliza quando fala de oração, né? Abra o seu quarto, fale em secreto com o seu pai que está em secreto vai lhe escutar. Ele está falando não é para você trancar a porta do quarto e não deixar ninguém entrar, né? Não é isso. O que ele está falando é que você precisa ter momentos exclusivos com Deus, momentos a sós com Deus, momentos que é você e ele, para você ser sincero também e falar o que você está sentindo, né? E conversar mesmo com Deus. Amém? Ele nos chama para isso e Jesus tinha muitos momentos a sós com Deus. Quando você vai ler as orações de Jesus, você vai ver que muitas orações dele eram feitas ele e Deus. Amém? E essa oração que você faz, você e Deus, é a oração que te dá vigor, que te dá força, que evita com que você caia em tentação, seja seduzido pelo mal. Então é importante você ter uma disciplina e consistência na sua vida de oração, na sua conversa com Deus. Eu quero também, irmãos, que você entenda que a vida de oração não é momentos em que você vai parar do seu dia para estar separando, para falar com Deus. Há muitas pessoas que entendem assim: eu não tenho tempo para orar. Só que é o contrário. Hoje eu até coloquei um livro lá para vocês lerem no grupo da igreja, Ocupado Demais para Orar. Leiam esse livro. Leiam esse livro, né? Porque às vezes nós dizemos que estamos muito ocupados, que você não tem tempo para parar e falar com Deus.
Mas quando o negócio pega para o teu lado, tu quer que ele tenha tempo para te escutar. Olha a inversão aí de valores, não é? Só que Deus não precisa das nossas orações para ser Deus, mas nós precisamos dele para continuar existindo. Precisamos do seu favor, do seu amor para sermos fortalecidos. Então precisamos decidir ter disciplina e não abrir mão da nossa comunicação, do nosso relacionamento com Deus. Amém? Em oração, em tudo que nós fizermos. Jesus, ele teve êxito em tudo que ele fez, porque em tudo ele conversava com Deus. Ele não tomava decisões da cabeça dele. Ou porque ele já é crente de 30 anos e ele já sabe de todas as verdades escritas. Então não precisa orar. Eu já sei. Não. Amém? É importante nós orarmos. Por mais que aquilo, quando você filtra na palavra, aparentemente parece ser bom, mas talvez Deus não queira para você aquilo, naquele momento. E aí? Como é que você vai saber? Orando. Perguntando para Deus. Amém? Um ditado que a gente sempre usa aqui há muitos anos, né? Nem tudo que é bom vem de Deus, mas tudo que Deus faz é bom. Né? Então, na nossa análise, aparentemente, olha aí, tudo de Deus, olha, tá tão bom, é bonitinho, é legal, vai dar tudo certo. Mas talvez Deus diga para você, não. Se você for perguntar para Ele, Ele vai dizer, não é o momento, não é agora, não é para você. Amém? Então, precisamos nos relacionar com o Pai, entendendo que muitas vezes a resposta dele pode ser não. Poucas vezes pode ser sim. Amém? Ou não amém? E aí, às vezes, a gente se comporta igual como nós nos comportamos com nossos pais terrenos. Quantas vezes você sabia que talvez o seu pai ia dizer não e você não conversava porque sabia que ele ia dizer não? Hein? Sim ou não? Sou eu que fazia isso, irmãos? Ficava protelando porque eu sabia que talvez a mamãe ia dizer não. Ou o papai ia dizer não. Muitas vezes nos comportamos assim também com o Senhor. Nosso coração não está seguro de que realmente aquilo é a vontade de Deus, por melhor que pareça, mas não queremos orar. Então, quando você estabelece uma vida regular de oração, todo esse medo, todas esses temores, eles são desfeitos, porque você entra na intimidade do Senhor. Amém? Então, outro ponto importante é a prioridade. Jesus dedicava tempo e esforço para se comunicar com Deus. Ele considerava uma necessidade vital para a sua vida, e não algo opcional, como nós já falamos logo no início, né, deste sermão. Já lemos também esse versículo, Marcos 1,35. A oração por Jesus, ela era considerada como uma prioridade. E aí você deve perguntar para você mesmo agora: eu considero a oração uma maior prioridade na minha vida? Ela é algo vital ou é algo opcional? Amém? 3, um outro ponto importante que é visto na vida de Jesus, a dependência. Jesus reconhecia sua total dependência de Deus em todas as suas orações. Ele parava para orar, para buscar orientação em tudo que ele ia fazer. Quando ele estava fraco, ele buscava orar para ser fortalecido. Quando ele estava em alguma dificuldade na sua missão, no cumprimento da sua missão, ele buscava a direção de Deus para cumprir a sua missão. Amém? Então ele se entregava à oração e se submetia inteiramente à direção de Deus. Nós lemos lá Mateus, não vamos ler agora que nós já lemos, Mateus
26, 36, quando ele faz a oração e ele diz: Senhor, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E ele vai orando a submissão dele ao desígnio de Deus. Então, a dependência de Deus em nossas vidas, ela é fundamental. Nós precisamos entender isso. Primeiro, ter disciplina. Depois, entender que a oração é algo vital, é uma prioridade. E entender que nós dependemos de Deus. Se não oramos, como vamos tomar decisões sábias? Se não oramos, como vamos permitir que Deus guie as nossas vidas? Amém, irmãos? E isso é em todas as circunstâncias das nossas vidas. Não tem aquelas em que você acha que Deus não está interessado, ou aquelas que você julga que é mais importante e que Deus está interessado, né? Não. Paulo, ele diz que agora o viver para ele era Cristo. O viver para aquele que vive é quem? Cristo. E se é Cristo, eu devo seguir os passos de Cristo. Sim ou não? E Jesus, tudo que ele fazia, ele apresentava a Deus em oração. Há vários versículos bíblicos, eu não trouxe eles aqui, porque ao longo do mês nós vamos com certeza ministrá-los, que diz: entregue todas as tuas ansiedades, todas as tuas necessidades, todas as tuas queixas, inclusive, há versículos que diz: entrega tudo em oração. A quem? A Deus. Amém, irmãos? Então, muitas vezes nós estamos assim, embaraçados, atrapalhados, porque não estamos obedecendo estas instruções. Amém? Queremos resolver tudo sozinhos. Amém? E o Senhor disse que Ele está aqui conosco todos os dias até a consumação dos séculos para cuidar de todo aquele que teme a Ele. Amém, irmãos? A nossa lógica é uma lógica de independência, mas a lógica de Deus é que nós sejamos inteiramente dependentes dEle. Amém? E para isso, para eu entender isso, para quebrar com a minha mentalidade, eu preciso estar em oração. Porque a minha mentalidade quer governar tudo, quer controlar tudo, sim ou não? Não é? Mas nós agora vivemos para Cristo, para Deus. E aí precisamos entender que isso só será possível se a minha vida de oração for uma vida regular, com disciplina, como prioridade, como dependência. E aí eu vou ter intimidade, que é o quarto ponto que nós vemos na vida de Jesus. Jesus buscava uma relação íntima e pessoal com Deus em suas orações. Ele chamava Deus de Pai. Até Jesus, irmãos, ninguém chamava Deus de Pai, né? Na verdade, os judeus nem pronunciavam o nome de Deus. Até hoje não pronuncia. Porque é como uma divindade ali que não pode ser tocado. E Jesus veio e quebrou, né, tudo aquilo que nos separava do relacionamento com Deus e nos aproximou dele. E Jesus, ele nos ensina a dizer na oração: Pai Nosso. Mas a oração anterior, quando você vai ver lá dos judeus, diz: ouve, ó Israel, não é assim a oração? Senhor Adonai. Então você vai ver que havia uma grande formalidade, mas Jesus vem e traz a intimidade. Amém, irmãos? Não é uma relativização e nem é também uma libertinagem, mas é uma intimidade.
Jesus buscava uma relação íntima e pessoal com Deus em suas orações. E ele chamava Deus de Pai e se dirigia com reverência e confiança. Nós lemos ainda há pouco, Mateus 6,9, quando ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Em seguida ele diz: santificado seja o teu nome. Amém? Então ele chama de Pai, mas não é qualquer Pai. É o Deus Todo-Poderoso. Então ele ensina a importância da intimidade com Deus na nossa vida de oração. E que nós devemos desenvolver um relacionamento profundo com Deus. Um relacionamento individual e pessoal com Deus através da oração. E um relacionamento depois de comunhão uns com os outros. Não é? Por isso que os 2 mandamentos ao final, de quando ele faz uma redução, nós vamos dizer assim, não mais uma, eu digo que não é uma redução, mas uma compactação dos 10 mandamentos. E ele faz uma referência dos 4 primeiros, a amarás o teu Deus sobre todas as coisas, não é? E depois o segundo, igual a este, ao teu próximo como a ti mesmo. E se você cumprir esses 2, você não vai deixar de cumprir os demais. Amém? Então a oração é algo semelhante. Você vai orar a Deus, vai se comunicar muito bem com Deus, vai se relacionar com intimidade e disciplina. E também em seguida você vai conseguir orar uns pelos outros, não é? Cuidar uns dos outros, amar uns aos outros. Amém, irmãos? Então eu queria que você ficasse agora de pé. Nós vamos orar aqui. Eu queria que você aproveitasse esse momento para refletir sobre as perguntas que nós fizemos ao longo dessa ministração, né? E que você avaliasse de forma fria, realmente, e muito sincera, como está o seu relacionamento com Deus, como é que está a sua comunicação com Deus. Como é que você se sente em relação a Deus? Você se sente íntimo de Deus? Você se comunica bem com Ele? Você fala de tudo com Ele? Porque o nosso Pai, Ele quer ouvir-nos falar de tudo com Ele. Mas como é que você se sente nesse relacionamento? Amém? E aí eu quero te chamar a atenção para aplicar estes pontos importantes da vida de Jesus em sua vida também de oração. Buscar ser disciplinado. Buscar colocar a oração como algo prioritário e vital na sua vida. Entender que é necessário você ter intimidade e ser dependente de Deus em todas as coisas, em tudo que você for fazer. Amém? A oração, ela é uma maneira poderosa de nós nos conectarmos com Deus e uns com os outros, de nós também buscarmos a sua vontade e viver em nossas vidas o seu propósito. Amém? Então nós vamos orar agora e em seguida também nós vamos orar primeiramente por nós, para que o Espírito do Senhor nos dê entendimento sobre este tempo que necessitamos de ter mais intimidade com Ele, porque é uma questão de vida ou morte, de viver para glorificá-lo ou de viver distante dele. E depois também que nós orarmos, eu quero pedir que você se separe aí com 1 ou 2 irmãos e também exercite a intercessão. Assim como Jesus orou por ele, ele também orou por outros, orou pelos seus discípulos, orou por outras pessoas. E isso faz parte também da prática da oração. A oração não é algo apenas pessoal, não é apenas para nós o benefício da oração, mas também para nós compartilharmos com outros, ensinarmos a outras pessoas a respeito da oração. Senhor Deus amado, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Te pedimos nesta noite, Senhor, que o teu Espírito traga sobre nós o discernimento, Senhor, da importância
Senhor, da oração, da comunicação contigo, Senhor. Da profundidade que tu desejas que tenhamos neste relacionamento, Pai. E esta profundidade só é possível através da oração. A oração não é apenas um ritual. A oração não é apenas uma forma, Senhor, de doutrina. Mas a oração, ela é vital para que nós venhamos a viver inteiramente, Senhor, a tua vontade. E que possamos compreender isto nesta noite, assim como Jesus entendeu o que significava ele não abrir a mão da oração. Ele fez muitas coisas, o nosso Senhor fez muitas coisas, mas tudo que ele fez, antes de tudo ele orava. Ele orava antes, ele orava durante, ele orava após. Ele tinha uma vida inteiramente de relacionamento contigo, Senhor Deus. E que nós também, teus servos, irmãos do Senhor Jesus, aqueles que seguem os seus caminhos, que seguem os seus passos, que nós também possamos, hoje, nesta noite, ó Espírito Santo, sermos confrontados, mas também sermos, Senhor, ó Deus, sermos marcados pelo entendimento, Senhor, da importância da oração. Que a oração não seja para nós algo como uma perda de tempo, um enfado, que não seja, Senhor, um momento desnecessário, mas que seja, Senhor, ó Deus, algo vital para as nossas vidas. Não é algo opcional, mas é algo vital. Oh Pai, oh aleluia, Senhor, os teus discípulos, eles foram advertidos da importância de orar e vigiar, para que não caíssem em tentação. Não é diferente conosco. Quando oramos pouco, quando vigiamos pouco, estamos sujeitos às ciladas do maligno. Nossa visão e o nosso entendimento fica totalmente ofuscado, Senhor, e não conseguimos ver os dardos inflamados de Satanás. Mas que hoje, Senhor, o teu Espírito venha sobre nós, Senhor, com entendimento, nos ensinando toda a verdade, Senhor, nos admoestando, Senhor, nos colocando, Senhor, no prumo, nos colocando, Senhor, na posição que tu desejas, que sejam de servos que se relacionam contigo, Pai, que não tem tempo que venha roubar, que não tenha, Senhor, tarefa que seja mais importante no dia do que estar aos teus pés. Que não haja, Senhor Deus, nada na nossa agenda terrena mais importante do que, Senhor, nos comunicarmos contigo. Que possamos ter esse entendimento, Senhor. Seja a sós pela manhã, seja num tempo maior, seja nos momentos em que estamos no carro, seja nos momentos em que vamos tomar decisões, sejam nos momentos, Senhor, da nossa vida diária, que possamos, Senhor, ter esse entendimento, ó Espírito Santo. Nos envolve nesta noite, Senhor, para compreendermos, Senhor, a relevância, Senhor, de uma vida dedicada à comunhão contigo, Senhor. Como isto nos livrará de tantos laços da morte. Como isto nos livrará, Senhor, de tantas decisões mal tomadas, Senhor. Como, Senhor, nos livrará de tantas decepções e desarmonias. Oh, Pai, que nós possamos entender, Senhor Deus, como Cristo entendeu o valor, Senhor, da oração. E que possamos cumprir o que diz a tua recomendação bíblica: orai sem cessar. Assim como Cristo orou sem cessar, que nós possamos orar sem cessar, continuamente,
com perseverança, entendendo, Senhor, que Tu nos ouves e que Tu dás a resposta certa que necessitamos. Se necessitamos de força, Tu nos darás força. Se necessitamos de vigor, Tu nos darás vigor. Se necessitamos de paz, Tu nos darás a paz. Se necessitamos, Senhor, de cura, Tu nos trarás cura. Que nós possamos entender isto esta noite, Senhor. Nos convence, ó Espírito Santo. Só Tu, Senhor, pode nos convencer da importância, Senhor, da oração. As minhas palavras não podem convencer, mas o Teu Espírito, Senhor, convence cada um de nós, Senhor. Nos convence, Senhor, destas palavras, Senhor Deus, que foram liberadas esta noite. E que cada um de nós possamos nos posicionar, Senhor, e andar em oração. E viver, Senhor, num relacionamento mais profundo contigo. Os dias maus já chegaram e eles vão ficar mais intensos ainda. Mas se nós estivermos em conexão contigo, Senhor, se estivermos orando e vigiando contigo, Senhor, nós conseguiremos passar pelo vale da sombra da morte. Conseguiremos viver, Senhor, acima de tudo aquilo, Senhor, que virá de mal sobre este mundo. Porque, Senhor Deus amado, em Ti estão as palavras de vida eterna, Senhor. É em Ti que está, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos. E que possamos compreender isto, que o Teu Espírito nos, Senhor Deus, convença esta noite. Ó Senhor, eu oro por cada irmão, por cada irmã, eu oro por mim, que possamos nos manter de pé, nos manter firmes em oração, nos manter perseverantes, Senhor, na doutrina e na oração. Possamos estar perseverantes na palavra, Senhor. Possamos estar perseverantes, Senhor, e não abrir mão em nenhum momento, Senhor, da Tua presença. É isso que eu oro, Senhor, esta noite. Te peço agora, Senhor, quando vamos interceder uns pelos outros, Pai, eu peço a você agora, irmão e irmã, que se junte a um ou dois irmãos e ore. Os dias são maus e nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos estar levando os nossos irmãos em oração ao trono da graça. Porque no trono da graça, nós podemos agora entrar confiadamente. Nós podemos entrar com toda a confiança e ter a oportunidade de gozar da misericórdia e da graça do Senhor para tudo aquilo que necessitamos. E que nesse momento você possa ouvir aí, conversar 1 minutinho, 2 minutinhos com o seu irmão. E nesse momento praticar a oração intercessória. Interceder pelo seu irmão. Ouvir também das suas necessidades. Ouvir o que ele está precisando, o que ele está necessitando. Dê a oportunidade de orar pelo outro e também de receber a oração do outro. Que esse momento seja esse momento em que você possa orar pelo outro. Mas não queira somente você orar. Ore pelo outro, mas também receba a oração do seu irmão. Permita que o teu irmão também interceda por você. Os tempos são maus, as situações são difíceis. Muitas vezes você não tem nem a voz para clamar, nem condições físicas para orar, mas o Senhor, Ele levanta homens e mulheres que vão interceder também com você. O seu próprio Espírito ora por você, Ele clama por você com gemidos inexprimíveis. Para você ver como é importante a oração. Se nós nos calarmos, o Espírito Santo ora. O Espírito Santo intercede. O Espírito Santo busca em nosso favor.
Então que você comece a orar, que esse momento que nós estamos falando da oração, mas a oração não é apenas algo teórico, é prática. Oração é prática. Então é importante que você nesse momento pratique a oração. Que você possa agora abrir a sua boca para orar, para falar, para liberar. Se o Espírito do Senhor te usar agora para orar por cura, ore por cura. Se Ele te usar agora para orar pelo teu irmão, por libertação, ore por libertação. Se Ele vai te usar para consolar o teu irmão, ore uma oração de consolação. Mas ouça o que o Espírito Santo está te conduzindo a fazer. Não faça algo da sua própria cabeça, mas não deixe também de orar. Não pense que você é indigno de orar. Ore ao Senhor, clame ao Senhor nesta noite. Nós vamos deixar uns 3 a 5 minutos para que você faça essa oração nesse momento aí com os irmãos que estão com você. Eu vou orar aqui por todos para que o Espírito do Senhor opere, para que o Espírito do Senhor respalde a tua oração e nós possamos ver neste mês da oração grandes milagres acontecendo, prodígios e maravilhas, porque a oração é algo prático. A oração é uma ferramenta do poder de Deus sobre a terra. E Ele vai usar a mim e a você como canais para abençoar muitas vidas. Ora, mandará chore.